Em 2014, psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. Termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é: questão bacana, do Enem 2014, tem que ter uma análise bem legal. A primeira análise é o seguinte: a probabilidade do candidato errar é 0,20. Então, a probabilidade dele errar é 0,20. Ou seja, a probabilidade dele acertar passa a ser 0,80. Outra coisa bem legal dessa questão é que acontece duas situações. Ou termina quando fizer a 10ª pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, se eu tenho aí a probabilidade, ele quer saber a probabilidade do candidato errar uma resposta na 5ª pergunta, ou melhor, o questionário acabar na 5ª pergunta. Então, vamos analisar o seguinte: primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão, 5ª questão. Para o candidato, para terminar o questionário na 5ª pergunta, obrigatoriamente, como ele só termina quando ele der a segunda resposta errada, obrigatoriamente ele tem que errar a 5ª questão. Obrigatório. Então, aqui é obrigatório. Obrigatório errar a segunda questão. Então, ele já deve ter errado uma anterior, mas essa aqui, que é obrigatório, 2 questões, teste acaba. Com isso, eu tenho aí que ele tem que errar alguma. Então, ele acerta, vamos supor que ele acertou e errou. Aí, a hora que ele errou esse aqui, pronto, acabou o questionamento. Para começar, como eu sei que só é obrigatório esta aqui, essas outras pode acontecer o quê? Pode errar, acertar, errar. Então, tem algumas combinações aí que eu posso fazer. Então, eu vou fazer uma permutação. Eu tenho 3 elementos que se repetem, A e A. Então, na verdade, aqui eu tenho uma permutaçãozinha de 4 elementos, onde 3 se repetem. Então, eu tenho uma permutação de 4 elementos, onde 3 elementos se repetem. Como que vai ficar isso? 4 vezes 3 fatorial, embaixo 3 fatorial, cortei este com este, 4 possibilidades daqui de acontecer isso aqui, ó. Não estou dizendo tudo, estou dizendo que tem 4 possibilidades desse resultado aqui sair de forma diferente. Erra, acerta, acerta, e acerta, acerta, erra. Como são 4, dá até para fazer na mão, se quiser. Posso colocar lá, acerta, acerta, acerta e erra. Erra, acerta, acerta e acerta. Acerta, erra, acerta e acerta. Acerta, acerta, erra e acerta. Aí as 4 possibilidades estão aqui. Como é pouquinho, daria para ter feito até na mão, ser feito na mão, não precisava nem ter feito esse cálculo de permutação. Tá, então já sei que eu tenho 4 possibilidades disso aqui acontecer. Agora eu tenho que analisar o seguinte. Primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão e 5ª questão. Então, primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão e 5ª questão. O que vai acontecer aí? Vou analisar agora a probabilidade. Vou pegar essa aqui mesmo, já que depois eu vou ter que obrigatoriamente multiplicar por 4, eu vou pegar essa. Qual a probabilidade de acerto na primeira? 0,8. Qual a probabilidade de acerto na segunda? 0,8. Tá aqui, ó. Qual a probabilidade de acerto na terceira? Eu tenho também 0,8. Probabilidade de acerto. Não, agora já erro. Acerto 0,8, acerto 0,8, acerto 0,8. Erro na quarta. 0,2. E erro na quinta.
0,2. Multiplicando 0,8, 0,8, 0,8, 0,2, 0,2, eu vou ter, rapidinho, 0,8 vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,2, vezes 0,2. Eu vou ter aí 0,20, 48. Que legal. Tem ali a resposta, ó. Tem aqui, ó. Que fantástico, encontrei a resposta. Olha lá, que coisa mais malvada que esse cara faz. Eu esqueci o seguinte, que eu tenho 4 possibilidades que isso aconteça. Então 0, 20, 48 ainda tem que ser multiplicado por 4. Então isso aí multiplicado por 4 vai dar 0,8192, que é a resposta B. Já disse muitas vezes, sempre que a gente erra, tem uma resposta. Tem que tomar muito cuidado com isso.